Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Felipe Ude, sou analista CNPI número 2434. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a PagMenos, tá? Os últimos resultados. Eu acho que é uma empresa muito interessante, tá? Um setor que tem margem apertada, mas isso é inerente do setor, né? O setor farmacêutico. Eu acho uma empresa muito interessante, vinha com resultados muito bons, tá? No passado, o mercado jogando muito para baixo, de repente por conta dessa demora de retomada aí do varejo, pressão aí do crescimento do PIB, algumas posturas governamentais, né? Que a gente não vê como positiva no cenário macro nacional, mas eu acho que é uma empresa muito interessante quando a gente analisa o aspecto dela, né? A gente vai olhar os últimos resultados, mas desconsiderando o segundo tri que a gente vai olhar agora, olhando para o passado, a empresa vinha com resultados muito consistentes, tá? Eu acho que pode ser uma empresa com uma lucratividade, uma rentabilidade interessante, né? Assim como foi uma droga raia no passado, né? Claro que são empresas completamente diferentes, não tem como a gente colocar empresas no mesmo patamar quando a gente está comparando. Cada empresa é um organismo diferente, tá? Mas eu acho que a empresa vem entregando resultados consistentes. Então, se esse vídeo for útil para vocês de alguma forma, peço para vocês deixarem o like, se inscrever no nosso canal, seguir nossa página no Instagram, né? Inclusive lá a gente vem fazendo lives mostrando a tela, a gente está com uma ferramenta diferente. E se tiver interesse no nosso serviço de análise, tem um link na descrição do vídeo, tá? Análises em vídeo, não só de ações, mas de fundos imobiliários, que nem fala aqui no YouTube, porque eu acho que não cabe, tá? Eu acho que é melhor focar em ações. Mas lá a gente faz análise de fundos imobiliários, tem carteira de dividendos, carteira de small caps, enfim. Só clicar no link na descrição do vídeo se for interessante para vocês, tá? Então vamos lá. PagMenos, ó, uma farmacêutica aí lá que opera mais na região Nordeste, tá? Inclusive eu fiz uma viagem recentemente no Nordeste, né? E eu me surpreendi porque tem uma PagMenos em cada esquina, né? Semelhante até ao crescimento da droga raia, né? Que teve. Tem um valor de mercado baixinho também, 1,63 bi. A gente vê que caiu bastante desde o IPO, né, oscilando muito. Esse mercado farmacêutico é um pouquinho mais perene do que um varejo, né? Um varejo que sofre muito com o cenário de economia, mas depende de remuneração, como é que eu vou dizer, né? Remuneração. Depende da faixa salarial, das pessoas poderem ter gastos, né? E como o cenário nacional não está tão positivo, o mercado talvez jogando para baixo, mas a gente vai ver com calma aí. A gente já teve um. Lembrando mais uma vez, tá? Se vocês entrarem aqui no nosso canal, tem aqui como vocês filtrarem pela playlist. A gente começou a fazer alguma série de shorts também, ó. Falei aqui da Moura, que é uma construtora que eu gosto bastante. Mas se vocês vierem aqui na lupa, vocês conseguem pesquisar sobre a empresa específica. No caso da PagMenos, PGMN3. Então tinha botado aqui há 3 meses, ó. Tá interessante sobre o primeiro trimestre, tá? Um futuro de crescimento e rentabilidade semelhante a outros cases. Aqui é um modelo de vídeo mais antigo, quando a gente fazia vídeos editados, né? Tinha uma parceria com um amigo meu quando a gente iniciou o canal. Aqui falando do terceiro trimestre de 2021, sobre o consolidar de outros resultados, enfim. Então vamos lá para os resultados da PagMenos, tá? Lembrando que ela foca muito na região Nordeste, tá? Principal hub de saúde da classe média expandida brasileira, presente em todas as unidades da federação. Crescimento de vendas, 35% consolidado e 11,6% em PagMenos standalone, né, que seria só lojas PagMenos, né? Esses destrinchos aqui. Market share, crescimento orgânico acima do mercado, incremento de share em todas as regiões, vendas omnichannel, né, muita gente consolidando, essa parte de digital, EBITDA ajustado, 28,9% consolidado, 10% na PagMenos standalone, ciclo de caixa, parte do caixa consome muito caixa nessas empresas. Aceleração no giro de estoques, né? É até semelhante a um grupo Mateus, que a gente já tem algumas análises antigas no canal. O grupo Mateus também faz bastante giro de estoque para dar um retorno para o acionista, tá? Deixa eu ver se tem algum vídeo aqui, ó. Continua crescendo em um momento difícil do varejo, há 6 meses, assegurando a inflação. Tem até aqui algumas playlists mais antigas, ó. Quanto o grupo Mateus vale, que o pessoal até veio perguntar um rapaz aqui no canal se eu não poderia voltar com essa série de valuation. Mas aí, isso aqui eu fazia muito no início para tentar expandir o canal, né? Eu vi que não deu muito certo a questão de visualização, acho que é só constância, ou se falar besteira, né? Se falar besteira, veio um monte de gente curtir e se inscrever na página. Aqui como calculava o WACC do Grupo Mateus, mas o Grupo Mateus também tem essa dinâmica muito interessante de giro de estoque, nessas empresas que têm uma rentabilidade não, é uma margem pequena, né, que é um varejo,
que é um varejo farmacêutico, tem que ter um giro de estoque, não pode ter muito estoque preso, tá? Para conseguir entregar cada vez mais. Então, adesão recorde ao Clinic Farm. Acho que eles fazem alguns atendimentos dentro da farmácia, né? Tem muita farmácia prestando esses atendimentos, né? Sinergia Extra Farma, né? Acho que é uma empresa adquirida deles, não sei que eu não vi isso aqui no primeiro tri, não lembro, né? E aumento no capital, né? Então eles fizeram via capital privado, tá? Isso aqui é debentures, né? Não é emissão de ações. Ó, foi concluído o processo de aquisição da Imifarma, Extra Farma, junto à Ultrapar Participações, né? E acho que era da Ultrapar, então eles pegaram aí dentro de postos de combustível, será isso? Tem essas farmácias que ficam localizadas dentro de postos. Até botar aqui, Pague Menos versus Extra Farma. Por isso que tem Pague Menos consolidada, Estadialone, e tem outras, né, farmácias que fazem parte do grupo. Ó, Pague Menos Estadialone, excluindo Extra Farma. E consolidado mais Extra Farma. Parece que foi uma aquisição grande, tá? Por isso que eles fizeram esse reforço de capital. Ó. Receita bruta crescendo, 11,6%, muito interessante, tá? Lucro bruto mais pressionado por conta dessa questão de preço de custo e tal. No semestre também, margem de contribuição. Cada empresa calcula essa margem de contribuição de um jeito e tal. A gente vê que mais ou menos em linha, um pouquinho de pressão também. EBITDA ajustado, mais ou menos em linha, tá? Mesmo com essa aquisição aí desse grupo farmacêutico, a empresa com o EBITDA ajustado tranquilo, tá? Semestre foi um pouquinho mais pressionado. E dando lucrinho mais apertado, né? Provavelmente por conta dessa taxa de juros alta que ainda está pressionando o setor. No semestre deu até prejuízo, né? Aqui é o quê? Aqui é standalone, né? Que é consolidado. Consolidado, mais ou menos em linha. Também teve aqui um prejuízo um pouquinho maior, mas a gente vê que o EBITDA já salta bastante, tá? O EBITDA ajustado aqui. Margem de contribuição também, lucro bruto também. Então ela tende a melhorar no futuro. Claro que a margem bruta é um pouquinho mais pressionada, mas ela tende a melhorar no futuro a sua rentabilidade com essa aquisição, porque a gente já vê que já entrou bem, tá? O EBITDA crescente, margem EBITDA aí mais ou menos apertadinha. Então é ajustar um pouquinho, refinar esses processos operacionais, esses processos de compra, né, que impacta aqui na margem bruta do estoque da companhia, para aumentar essa rentabilidade no futuro. Mas a empresa ganhou aqui no top line principalmente, né, que é o que vem primeiro numa aquisição. Número de loja pague menos, e aqui a Extra Farma ainda não tem, né, uma base de comparação de outros trimestres. Venda média, o ticket médio subindo 6% mais ou menos. Funcionário estão controlando, então a gente vai ver que funcionário controlando em relação à unidade, unidade não, em relação à loja também. Então isso aqui que vai ganhar sinergia operacional. Ticket médio vai ganhar aqui no top line, ainda tem a redução de custo lá na compra, né, do processo de compra da empresa, do estoque. 16 inaugurações e 11 fechamentos. Por que a empresa está fechando? Né? Tá ficando, não, tá ficando tudo ruim, a empresa vai falir. Né? Às vezes o pessoal faz uma análise simplória nesse sentido. Ela está fechando porque elas vão abrindo loja, né? Muita empresa vai abrindo loja, e se viu que aquela região ali não é rentável, ela vai lá e opta por fechar. Perfeitamente normal, tá? Às vezes quer ganhar share, às vezes viu que não vale a pena porque a rentabilidade não está vindo como esperado. Então eles vão mantendo onde é mais interessante, tá? O plano de expansão projetado para o ano de 20 lojas. Não são previstas novas inaugurações no segundo semestre, né? Porque eles querem a normalização do ciclo de caixa, né? Que seria compra de estoque, contas a receber de fornecedores não, de clientes, redução de alavancagem e integração com a Extra Farma, tá? E aí depois vai retomar o processo de expansão orgânico. Então, bem interessante essa aquisição aqui da Extra Farma, tá? Ó, 8 lojas foram da Extra Farma, tá? Que eles encerraram. Então vocês veem. E 3 da PagMenos. De repente eles encerraram essas 3 da PagMenos, porque tinha alguma da Extra Farma ali próximo, que é mais prudente manter do que ficar da PagMenos. Então a gente vê esse encerramento das lojas, da companhia, muito interessante, tá? Ó, linha com otimização do portfólio, plano de integração, performance, overlap da base cliente, né? De fornecedores também, né? 8 desinvestimentos, enfim. Nós temos definido pelo CAD, né? CAD não, CAD. Saneamento de portfólio. Então aqui a evolução das lojas, perfil etário de lojas. A gente vê que tem bastante loja madura já. Mas algumas lojas aqui entre 1 e 2 anos, até um pouquinho maior.
E lojas novas também, eu sempre mantendo o mesmo ritmo, mais ou menos em linha, 7,2%. No Sudeste eles até têm bastante loja, né? É curioso, eu nunca vi aqui no Rio de Janeiro, tá? Mas o grosso deles é Nordeste, tá? O grosso é Nordeste. Aí entrou aqui a expansão inorgânica da Extra Farma. Também é Nordeste isso aqui? Mas eu sempre me confundo com essas cores aqui, cara. Deixa eu falar. Nordeste. É, isso aí, Centro-Oeste é esse clarinho aqui. Aqui eles nem tem Centro-Oeste, né? Nordeste também. Expansão orgânica nos últimos 12 meses. Então, sempre focando em Nordeste. Então deve ter um espaço muito grande aí no Nordeste, né? Porque o Nordeste, a gente sabe que o governo sempre deixou de olhar um pouco para lá, era muito focado no Sudeste, Sul e tal do país, classe mais alta, né? Classe média, enfim. Então deve ter um espaço para crescer aqui. Mas eles abrem, também fecham lá no Nordeste mais. Mas aqui no Sudeste deve estar com uma dificuldade, também fechamento aqui altinho. No Norte também, região Norte também está expandindo bem, né? Classe social. Eles focam mais aqui nesse público, tá? Classe média. Eles botaram lá classe média, né? Mas é classe mais baixa, né? B1, C, D, B2. E a Extra Farma é mais ou menos em linha com eles também. Não muda muito. Aqui falando da performance da loja, crescimento total. Estão com crescimento bom. Nas mesmas lojas também estão crescendo bem, tá? Até um momento aí desafiador que eu falei. Esse setor farmacêutico, o pessoal sempre precisa comprar remédio. Então acaba que não fica muito ruim. No primeiro tri que vem um pouquinho mais fraco. A gente vê que mesmo as lojas, né, que são lojas, essas lojas mais consolidadas. Na mesma loja são lojas só da PagMenos, né? Lojas maduras, que são mais consolidadas. A gente vê também que também está crescendo mais ou menos em linha. Crescimento total. Esse crescimento total aqui, que não está considerando a Extra Farma, que está em queda. Daqui é da Extra Farma, né? Que é só PagMenos, aqui é Extra Farma. Mesma loja, ó, a Extra Farma, a gente vê que tem que ter uma melhora grande, ó. Mesmas lojas, tá bem baixinho, frente aos últimos trimestres. E lojas maduras também não tá no mesmo patamar aqui de uma PagMenos, tá? No terceiro tri, quarto tri. Mas parece que esse terceiro e quarto tri são mais fortes, né? Tanto aqui PagMenos como Extra Farma. Ó, tanto aqui nas mesmas lojas como no PagMenos. Tem que ver de perto que talvez tenha uma sazonalidade aí do setor farmacêutico, do varejo farmacêutico, né? De repente de recebimento de novos produtos, né? Que eles têm negociações aí com a indústria farmacêutica. Venda em lojas aqui por mês, né? Média. Deixa eu ver aqui. Mais ou menos em linha. Pague menos. Da Extra Farma. A Extra Farma parece que é um pouquinho melhor, tá? É porque deve ter alguma sazonalidade ali do setor varejo farmacêutico. Os atendimentos também, ticket médio, ó, sempre repassando um pouquinho. Os atendimentos que caíram um pouquinho, né? Está aqui na Extra Farma. Ticket médio. Um repasse um pouquinho menor, tá? Do que pague menos. Market share por região. A gente vê que no Nordeste é bem forte. A empresa quer ter uma liderança, uma preponderância na região Nordeste, tá? Continua crescendo. Brasil também. Norte também, a empresa quer dominar lá. Centro-Oeste cresceu um pouquinho. Até Sudeste, tá? Só no sul do país que é um pouquinho mais difícil para a companhia, né? Mas parece que o plano de expansão tá a pleno vapor, tá? Da Pague Menos. Categorias, supply. Aqui medicamentos de marca, medicamento genérico, né? Então cada mix desse aqui de produtos eles ganham, ou esse OTC daqui que é de produto de prateleira, eles ganham uma rentabilidade um pouquinho maior, né? A gente vê aqui que o mix de vendas mais ou menos em linha. Esse higiene, nutrição, beleza, tá subindo um pouquinho. Prateleira. Marcas próprias também da companhia. Número de SKUs, tá? Nada muito relevante para acompanhar, né? Plataforma Omnichannel. Então é Extra Farm entrando um pouquinho aqui. Mas a gente vê que pague menos é o grosso. Porcentagem da Extra Farm aqui até maior no segundo tri. Mais internet que é e-commerce. Um pouquinho de televenda. O pessoal deve usar bastante por telefone. Né? Farmácia geralmente o pessoal liga muito telefone. Né? Em alguns aplicativos. Tem até essa prateleira infinita. Interessante isso aqui, tá? Essa prateleira infinita. Eu nunca vi uma farmácia com prateleira infinita, né? De repente tem no site deles ou no aplicativo, sei lá. Os consultórios farmacêuticos para atendimento, então eles estão investindo um pouquinho mais. Entrou aqui com a Extra Farma também. Já estava entrando aqui. Não, isso aqui é porque eles estão consolidando do ano passado. Adesão ao serviço de saúde.
A receita standalone, receita consolidada, Extra Farma, olha como impactou aqui no top line, né? Mas ainda não refletiu nas outras linhas da DRE. Lucro bruto standalone, a PagMenos estava super bem, tá? Recuperando aqui frente aos trimestres. Extra Farma também não veio... Não, aqui é consolidado, né? Consolidado também veio um pouquinho melhor, tá? Lucro bruto. A margem que não veio tão boa assim. Despesa com... Opa, acho que eu pulei aqui. Despesa com vendas. A gente vê que controlando na PagMenos. Extra Farma também. Mas ainda é um número que semelhante, né, nos últimos trimestres, nada muito relevante. Lembrando que essas empresas têm que investir um pouquinho com despesa com venda, tal, para divulgar, fazer propaganda, marketing, senão não consegue competir, tá? A margem de contribuição, eles não botaram aqui, né, como é que eles calculam, mas está subindo. Despesas gerais administrativas, a gente vê que é bem menorzinho, frente à despesa com vendas, controlado também. O web está ajustado. Opa. Ó, tiraram aqui os efeitos de integração com a Extra Farma, tá? Assim, não dá pra gente desconsiderar completamente numa análise, né? De repente o mercado tá batendo, se a gente olhar o EBIT sem ajustar e tal, deve estar bem piorzinho, né? Por conta dessas integrações. Mas é natural a gente ver uma sinergia no futuro, e a gente vê que já entrou bem, né? A Extra Farma entrou com um resultado interessante para a companhia. Então, também não é de outro mundo a gente considerar o ajuste, tá? Então a gente vê que está melhorando aqui, consolidado. A integração, a captura de sinergias. Então o que eles esperam aqui, ó? Que a gente comece a capturar mesmo um ganho de sinergia, principalmente de... Isso aqui é de top line, deixa eu ver. EBITDA, não, principalmente de operacional, tá? Eles já esperam capturar aqui, ó, no segundo tri 100 milhões de EBITDA, né? Já capturaram e esperam isso, essa sinergia ir crescendo ao longo do tempo, né? Conforme vai entendendo a operação de cada uma, vendo onde que pode cortar ali e aqui, né? Fechando lojas, enxugando o corpo de funcionários, né? Melhorando o ciclo de caixa, né? Que a gente viu lá acima. Então a tendência é chegar aqui no EBITDA próximo aqui de 300 milhões, tá? Um pouquinho de depreciação, amortização, standalone, resultado financeiro. Aqui só da PagMenos, né? Imposto de renda e tal. Esse resultado financeiro deve ser negativo, né? O resultado financeiro totalizou 166 milhões, crescimento de 107%, incremento da dívida pela aquisição, aumento da taxa de juros e crescimento do juro de arrendamento, né? E aí o prejuízo, esse resultado financeiro subindo, tem principal impacto no resultado financeiro. A depreciação também. Então aqui os ajustes que eles fizeram para chegar no lucro líquido ajustado, positivo. Mesmo assim, no consolidado daria negativo, né? Uma despesa de aquisição, ok, nada de outro mundo. Reestruturação organizacional, ajuste de ganho por compra, mais-valia de Extra Farma, provisão de juros, equivalência patrimonial da Extra Farma. Parece que não tem nada demais aqui não. Ciclo de caixa, então isso aqui é conta a receber, estoque, fornecedor, risco sacado, né? Esse risco sacado aqui parece que não tem nada demais, né? Esse risco sacado seria um custo lá de um empréstimo, ou você postergar um pagamento para o fornecedor. Isso daí é o que ocasionou aí a crise da Americanas, né? Que foi descoberto que o balanço não estava demonstrando um valor real, né? Aquele risco sacado deveria estar categorizado como uma dívida, porque era muito grande, era muito longo. Deixa eu ver que é bem pequenininho. Eles aumentando o ciclo de caixa mais ou menos em linha com os outros trimestres. Estoque mais ou menos em linha. Contas a receber também, ó. Não mudou muita coisa não, nada muito relevante, nem pagamento fornecedor. Endividamento deles. A gente vê que eles aqui excluindo o IFRS seria o arrendamento, tá? Então a gente vê aqui que excluindo o IFRS, que seria um pouquinho mais adequado, tá? Isso aqui excluindo para questão do EBITDA, né, que eu acho, né, não somando IFRS, que é o arrendamento,
no EBITDA. A gente vê que estaria em 3,1 vez, vem subindo bastante. Então, isso daqui a gente tem que tomar bastante cuidado, tá? A empresa já vinha tomando dívida há um tempo. Ó, eles já botaram aqui, ó, riscos sacados estão sendo considerados como fornecedores e desconsiderados nos cálculos de endividamento. Então tem que tomar cuidado para ver o risco sacado total, porque aqui eles botaram aqui do ciclo de caixa, tá? Tomar cuidado, porque se esse risco sacado for muito grande também, tá? Isso daí foi o que deu problema lá na Americanas. O Açaí, por exemplo, é uma empresa que eu acho muito interessante. O pessoal não olha muito para essa questão do risco sacado. Tem um risco sacado enorme também. Então a gente vê que aqui poderia ser muito maior, tá? Essa relação aqui de dívida líquida sobre o EBITDA. E isso daqui é para ficar de olho, tá? Mas assim, com a Selic caindo, isso aqui tende a normalizar, né? E aquele EBITDA crescendo também, a gente vê ali que a tendência até o final de 2024 tem uma sinergia muito grande, fora o crescimento aí de top line da companhia. Então essa tende a melhorar aqui, tá? Essa dívida líquida sobre EBITDA. A gente está com uma dívida aqui de 1,3 bi. Então aqui foi um pouquinho do fluxo de caixa, tá? Fluxo de caixa da operação. Ó, isso aqui é o que consome lá no risco sacado, tá? Então deve ter um risco sacado grandinho, tá? Ó, 234 milhões que foi consumido aqui, ó, no primeiro semestre. Mas esse varejo, né, seja farmacêutico, seja alimentício, tem essa questão de risco sacado para pagamento de fornecedor, né? Porque tem um ciclo de caixa muito grande. A gente viu falando isso no início. FCO ficou comprometido nesse trimestre. O pagamento de arrendamento também é alto, tá? Da companhia, porque está crescendo. Tem que ver esse custo do arrendamento também, né? Esse custo aí. Geralmente arrendamento não tem uma taxa de juros muito alta, tá? Mas tá pesando aqui um pouquinho também, tá? Fluxo de caixa. Não consumiu estoque esse trimestre. Parece que postergou aqui pagamento fornecedor. E aí por isso que aumentou o risco sacado, né? Então esse fluxo de caixa operacional parece que ficou meio fictício para poder empurrar por conta da aquisição da Extra Farma, tá? Investimento aqui, reduziu um pouquinho o investimento, controlou. Pagamento de dívida pesadíssima, tá? Serviço de dívida e tal. Os investimentos, para onde que vai os investimentos da PagMenos, tá? Então, basicamente, ó, expansão, mas eles controlaram um pouquinho por conta dessa aquisição. Reforma de lojas também estão controlando, tecnologia. Parece que eles seguraram um pouquinho o CAPEX por conta desse custo aí que tá alto, tá? De risco sacado. Vamos ver se eles falam um pouquinho aqui embaixo. Aqui mostrando DRE, patrimonial. Eu não sei se teria que olhar as notas explicativas, né, dentro de uma demonstração financeira. Mas já vê aqui, ó, que no passivo, a quantidade de valor de fornecedor aqui é muito alto, tá? Mas é normal a empresa gerar com passivo alto, tá? Por conta dessa questão de varejo. 1,5 bi. Então isso aqui não está considerado lá para o efeito dívida líquida sobre o EBITDA, tá? Se você quiser botar no cálculo, a gente vai ver que vai disparar aquele indicador. Só que o covenant, né, que é a obrigação, se atingir um limite, né, um limiar, a empresa tem para pagar o credor, não deve estar englobado, tá, esse risco sacado. A dívida mesmo é esse empréstimo aqui, 234, mais esses 1,1 aqui. O arrendamento deles é altinho, né, por conta dessas aberturas de loja, né, alugadas. Eu não sei se o risco sacado está dentro desses fornecedores, né, mas aqui provavelmente não está considerado na dívida, ou essa operação de risco sacado aqui, 237 milhões, tá? Se for operação de risco sacado, só isso aqui não é muito grande, tá? Mas a gente vê que tem um passivo de fornecedores grandes também. Mas além, por mais que tenha o passivo, eles também têm contas a receber. Cadê? Não, aqui não está listado. Aqui, contas a receber. Não é na mesma proporção, né? 505 milhões. E o estoque é alto, né, da companhia. Então, essa daí foi PagMenos. Deixa eu botar na tela inicial aqui. A gente finaliza o vídeo. Tá essa telinha aqui. Então, a PagMenos, eu achei uma empresa assim que tá interessante, tá? Uma empresa que tá demonstrando crescimento, mas essa dívida talvez não me agradou muito, tá? Acho que tende até a melhorar, né? Porque a Selic tá caindo, tá caindo. Por mais que o cenário macro global esteja influenciando na cotação das empresas, tá, pessoal? As empresas em si tendem a ter um custo de dívida mais baixo com a Selic caindo. Então, se a gente olhar para as empresas, tá, que é o que a gente tem que fazer, não ficar dependendo de um movimento macroeconômico global, um movimento macroeconômico nacional, melhora governamental. Não é esse o nosso papel, tá? A gente tem que analisar as empresas, porque a gente não tem ingerência sobre todos esses outros fatores. A gente tem que comprar boas empresas, diversificar nosso patrimônio, controlar, acompanhar os resultados. É isso, tá?
Então, espero que vocês possam ter compreendido mais ou menos aí o raciocínio do vídeo. Espero que vocês tenham achado interessante também. Eu acho que a PagMenos é uma empresa interessante hoje para investir, tá? Só com cautela, sempre em limites percentuais, porque é uma empresa aí que tem esse risco, tá? Risco sacado, risco de dívida, até o risco de sinergia não dá certo, tá? Mas é uma empresa que eu acho interessante e está bem descontada, tá? Pessoal, espero que eu possa ter agradado. Peço para vocês deixarem o like se for útil para vocês esse vídeo, se foi útil, né? Se inscrever no nosso canal principalmente, comentar aí embaixo se tiver algum fator complementar pra gente, tá? E se puderem também seguir nossa página no Instagram, que a gente está fazendo lives lá, a gente tem um conteúdo um pouco diferente, alguns reels, mostrando alguns destaques de algumas empresas, alguns posts de feed também que a gente faz resumindo algumas informações. Vai ser interessante também, tá? Se tiver interesse no nosso serviço de análise, o link vai estar na descrição do vídeo. Valeu? Forte abraço aí.